Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, olha só. Dê exemplo da expressão e do gráfico de uma função, tá ok? Primeiro item, a função está definida em x igual a 1, mas não tem limite em x igual a 1. Segundo item, a função tem limite em x igual a 1, mas não está definida em x igual a 1. E o terceiro item, a função está definida em x igual a 1, tem limite em x igual a 1, mas não é contínua em x igual a 1. Bom, antes de eu fazer o exercício, pausa, tenta você fazer e depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita também, já deixa o seu curtir aí na videoaula e também não esquece de inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos rumo a 90 mil inscritos. Bom, vou supor que você pausou e você tentou. Esse tipo de exercício vai aparecer quando a pessoa está lá no início do cálculo 1. E isso geralmente gera uma confusão no aluno, porque vai envolver aqui fazer gráfico de função, trabalhar com também você mexer na lei da função, né, na expressão da função. E se você não tiver com uma boa base de matemática, isso pode dar uma dificuldade para você. Então, se for o seu caso, vai lá no meu curso de pré-cálculo, onde eu falo sobre várias funções, sobre definição, sobre gráficos, sobre tipo de funções, né, as bases que a gente vai trabalhar no curso de cálculo. Então, você vai lá no meu curso de pré-cálculo e você vai ver. Bom, então aqui vamos fazer o seguinte, ó. Ele pede a função tem que estar definida em x igual a 1, mas não pode ter limite em x igual a 1. O que significa a função estar definida em x igual a 1? Significa que para x igual a 1, essa função te dá uma imagem de um certo valor. Não sei quanto é, não fala qual é o que você der de exemplo. Esse exercício aqui ele tem várias respostas possíveis. Então, mas o importante é, eu te dou x igual a 1, você me dá um valor para essa função. Então, ela vai estar definida em x igual a 1. E se ele fala para não ter limite, quando é que a função não tem limite? Quando os limites laterais são diferentes. Ou seja, se você se aproximar de x pela esquerda ou pela direita, os valores dos limites serão diferentes. Então, o nosso gráfico vai ficar assim, ó. Vamos pensar aqui no nosso gráfico e na nossa função. Digamos aqui um sistema de eixos aqui, ó. E vamos pensar na função assim, ó. F de x vai ser igual a. Bom, o 1 já vou marcar aqui porque ele fala, né? X igual a 1. Então já é uma referência aqui. E ele fala para não ter limite, né? Então vamos começar por essa parte não ter limite. Se é para não ter limite, quer dizer que pela esquerda e pela direita tem que ser valores diferentes. Então vamos pensar assim, ó. Vou botar uma certa expressão aqui para quando x for menor ou igual do que 1. E uma outra expressão aqui para quando x for maior do que 1. Veja que eu fiz justamente no 1 para dar essa diferença, né? Quando é para um lado, quando é para o outro. Quando você vem pela esquerda, ó, quando você vem pela esquerda de 1 e quando você vem pela direita, né? Quando você vem pela esquerda de 1, é isso aqui que você vai usar. Quando você vier pela direita, você vai usar isso daqui. Então vamos imaginar assim, ó, vamos botar uma coisa bem fácil. O próprio x aqui, se x for menor ou igual que 1. Ou seja, se x for 1, ou menor do que 1, você vai usar o próprio x. Então, por exemplo, se for 1, vai dar 1, né? Vai ser assim esse ponto, ó. E vai ser um pontinho fechado aqui. Se for 0, né? Porque 0 é menor do que 1. Se for 0, vai dar o próprio 0. Então, tá aqui, tá vendo, ó? Se for menos 1, vai dar o próprio menos 1. Aí estaria, sei lá, pra cá assim, ó. Ó, vamos botar aqui mais ou menos, tentar seguir a escala mais ou menos aqui, certo? E assim vai, né? Seguindo essa ordem. Se for menos 2, vai dar menos 2. Se for menos 3, vai dar menos 3. E por aí vai. Então isso aqui vai dar pra gente uma reta, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Ficou mais ou menos. Finge aí que tá bonitona, minha reta, tá? Então ela é uma reta que divide aqui o quadrante na metade, divide aqui também o quadrante na metade. A gente vai dizer que é a bissetriz dos quadrantes, tá? Mas enfim. Isso aqui então dá essa parte, menor ou igual que 1. Veja que a função está definida em x igual a 1, porque para x igual a 1, o valor da função é 1. Beleza. Agora para x maior do que 1, o valor aqui, ó, quando você se aproximar de x pela direita, tem que ser diferente de 1. Porque, ó, quando eu vou pela esquerda, tá indo para 1. Então, quando eu for pela direita, vai ter que ser diferente. Vamos botar que seja, por exemplo, tá? Isso aí, como a questão ela tem várias respostas, né, possíveis. Você que vai escolher a sua, como é que vai montar, né? Então, eu vou botar aqui 2, tá? Por exemplo. Então, quando for 2, eu quero que seja... Quando for 1 pela direita, eu quero que vá se aproximar de 2, tá? E aí eu vou botar também, eu vou aproveitar que eu já fiz uma reta desse lado, vou fazer também uma reta desse. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter que reduzir um pouco esse 2 para cá, para poder não ficar tão alto, senão não vai conseguir fazer um desenho aqui, né? Então, ó, finge que tá na escala bonitinho. Então, ó, aqui, tá? Digamos. E, ó, a reta agora aqui, por exemplo, ó, digamos que seja essa, tá? Então, ó, quando eu for 1 pela direita, veja que se aproxima de 2. Aí se for, por exemplo, eu quero que quando seja 2, digamos que seja, não sei, um outro valor aqui depois, digamos 4. Aí fica fácil, eu boto aqui, por exemplo, 2x, porque aí se for 1, né, vai dar 2, se for 2, vai dar 4, se for 3, vai dar 6 e assim vai. Então veja, essa nossa função aqui, ó,
ela vai ser um exemplo de uma função que está definida em x igual a 1, porque ela tem um valor para x igual a 1. Ó, a bolinha está fechadinha aqui, ó. Então, para x igual a 1, né, é o próprio valor de x. Então, se for 1, vai dar 1. E ela não tem limite quando x vai para 1, porque se você vai pela... Ó, vou até marcar aqui, ó, para você entender. Ó. Não, vou marcar com essa outra cor aqui. Se você vai pela esquerda, o valor da função vai se aproximando cada vez mais de 1. Se você vai pela direita, eu vou botar agora uma outra cor aqui, ó. Você vai... Não, essa cor não vai ficar legal. Deixa eu ver uma outra cor aqui. Deixa eu ver... Será que essa cor fica boa? Deixa eu ver. Não, não ficou tão boa. Vou botar... Essa aqui talvez fique melhor. Enfim. Eu acho que também não ficou boa, né, gente? Escolher essas cores é o problema. Eita, não vou achar uma cor interessante aqui pra gente? Não é possível um negócio desse. Vamos botar... agora vai ser roxo. Se não for... vai ficar essa aqui mesmo, tá? Se não ficou legal, vai ser essa mesmo. Então, ó, vai para cá, pela direita, o valor daquela função se aproxima, olha só, de 2 pela direita. Tá? Aqui, ó, 2 pela direita do 1, vai se aproximar a função de 2. Então, esse exemplo aqui fica justamente uma função onde o que você vai ter, ela está definida em x igual a 1, mas ela não tem limite em x igual a 1. Então, isso aqui está feito, primeiro item, né? A sua função pode ter ficado diferente o gráfico, obviamente, porque cada pessoa pode dar um exemplo diferente. Mas o importante é que tem que ter essa disrupção aqui, ó, tem que ter essa quebra aqui, digamos assim. E um desses dois pontos nessa quebra tem que estar marcadinho aqui e fechado, né? Para você ter a função definida naquele ponto x igual a 1. Bom, fizemos ali o item A, vamos para o item B, né? O item B, ele pede o seguinte, ó. A função tem que ter limite em x igual a 1, mas não está definida em x igual a 1. Se é para ter limite em x igual a 1, isso significa que os laterais têm que ser iguais. Então, já começa por aí. Mas não pode estar definido em x igual a 1. Então, se x for 1, não pode ter um valor associado a esse 1, tá? Então, pensando nisso aqui, a gente pode até fazer assim, ó. A gente pode pensar numa função que ela também vai ter algo como isso daqui, por exemplo, tá? Mas de que maneira, né? Por exemplo, olha só. Vou tentar seguir um exemplo parecido com aquele, ó. Vamos tentar encaixar aqui, ó. Então, vamos também fazer duas partes, tá? Só que essas duas partes, eu vou fazer de tal maneira que... Vamos lá. Tem que ter limite. Se é para ter limite, então o valor se aproximando de 1 tem que ser igual, né? Se eu for fazer a referência ali do 1, né? Digamos, ó. Eu vou botar aqui uma bolinha aberta, tá? Porque quando for 1, não pode estar nenhum valor associado, né? Porque a função não pode estar definida em 1. Então, 1 vai dar 1, digamos que seja o próprio x aqui, né? Se x for menor do que 1. Veja que eu não botei menor igual, botei menor. Então, vai dar o próprio x. Então, 1 vai dar 1 aqui, mas está aberto, né? Porque não está associado. 0 vai dar 0. O menos 1 vai dar menos 1, né? Você veja que ele vai fazendo assim. Belezinha. Ok. Agora, quando for um valor maior do que 1, né? A gente quer que quando se aproxime lá do nosso 1 pela esquerda, também dê 1 o limite, né? O valor da função vai para isso também. Então, olha só, o que eu vou colocar aqui tem que ser de tal maneira que se x for maior do que 1, mas se se aproximar de 1, o resultado também tem que ser 1, certo? A gente já tinha feito aqui 2x, né? 2x dá 2, a gente já tinha feito. Mas se a gente pensar um pouquinho e botar 2x menos 1, se x vai se aproximar de 1, 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 menos 1 vai dar 1. Ah, beleza. Então, se esse daqui eu já sei que para próximo de 1 pela direita também vai dar 1. Aí, digamos que fosse 2, ó. 2 vai dar 2 vezes 2, que é 4. E 4 menos 1 vai dar 3. Então, ó, vai ter aqui, ó, para cá, digamos aqui, um 3, ó. Se for 3, por exemplo, daria 3 vezes 2, 6, menos 1, 7. Tá, ó, 3, aí vai dar um valor... Tá fora de escala meu gráfico, tá? Vocês entendem que tá fora de escala. Ó, 3... Vai dar 3 vezes 2, 6 menos... Não, desculpa, não vai dar 7, né, gente? Porque 3 vezes 2 dá 6 e 6 menos 1 dá 5, né, gente? Eu falei ali 7, mas não é 7, é 5. Bom, então aqui dá 5, beleza? Então, ó, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. 3 vezes 2, 6 menos 1, 5. E assim vai seguindo. E aí, ó, a nossa gráfico também aqui vai ser uma retinha, olha só. Ela vai passando aqui nesses pontos. Mas o que acontece aqui, ó, é que exatamente no x igual a 1, veja que está aberto, né? Quando está aberto, significa que não está associado, né? Então, olha que interessante. Essa função aqui,
ela tem limite quando o x vai para 1, porque se você vai pela direita ou vai pela esquerda, agora vamos tentar pegar umas cores aqui que sejam boas, né? Ó, se você vai pela esquerda, né? Ó, esquerda do 1, se aproxima de 1 aqui para o gráfico lá na função, né? E se você vai para a direita, deixa eu ver se eu consigo achar uma outra cor que fique bom também. Talvez essa daqui, ó, vamos ver. Ficou um pouco melhor, mas não está tão destacado, né? Escolher essas cores é um problema, rapaz. Vamos botar... Será que essa daqui vai ficar legal? Talvez essa, vamos ver. Fica muito próximo, né, gente? Vou botar essa daqui, tá? Vamos ver se fica bom. Ficou mais ou menos. Então, ó, quando vai aqui pela direita, olha o que acontece com a função, o gráfico da função, ó, você vai seguindo aqui o x pela direita, vai seguindo aqui o y também, ó, vai chegar no 1 também. Então, o limite dessa função, quando o x vai para 1, vai ser 1. Mas essa função não está definida em x igual a 1, porque se x for 1, ó, não tem valor associado a ela, né? Não tem a possibilidade de x ser igual a 1 aqui, ó. Ou x é menor do que 1, ou x é maior que 1. Então está aqui um exemplo de uma função que vai ter limite em x igual a 1, mas não está definida em x igual a 1. Então, feito esse item aqui. Agora o último item, olha só. A função está definida em x igual a 1. Então, se eu te der um valor x igual a 1, você tem que me dar um resultado, né? Ela tem limite em x igual a 1, então pela direita ou pela esquerda tem que dar o mesmo valor. Mas ela não é contínua em x igual a 1, certo? Ela não pode ser contínua em x igual a 1. Bom, olha que interessante. Esse item aqui, olha só. Essa função, ela não está definida em x igual a 1, a do item B. Ela tem limite em x igual a 1 e ela não é contínua em x igual a 1, né? Porque aqui tem uma interrupção, né? Não ser contínua, você vai ter uma interrupção. E tem uma interrupção aqui. Bastava que ela fosse agora só definida em x igual a 1. Então a gente pode, na verdade, adaptar um pouco esse exemplo aqui. Pode fazer assim, ó. Vou até usar o mesmo exemplo do item B. Eu vou usar para o item C, só que vou fazer uma pequena alteração. Então, olha só. Vou fazer aqui nosso sistema de eixos, tá? Ó, então, vou fazer assim, ó. Botei aqui 3 situações, ó. Vou botar x, se esse x for menor do que 1, tá? Vou botar, deixa eu ver, vou botar 2 se esse x for igual a 1. E vou botar 2x menos 1 se esse x for maior do que 1. Olha como é que vai ficar o gráfico, ó. Para cá, que é antes do 1, vai ficar igualzinho ali, né? Ó, aqui tá aberto, aqui em 1, aqui em 1. 0 vai dar 0, menos 1 vai dar menos 1, né? Vai ficar igualzinho, certo? Quando x for igual a 1, tem que ser 2. Então, ó, se aqui está 1, ó, aí eu tenho que ir ligando aqui, ó, num ponto que estaria aqui em cima, que seria o 2. Então, aqui eu tenho uma bolinha fechada, ó. Bolinha fechada aqui, certo? E depois, para valores maiores do que 1, tem que ser, olha só, esse gráfico que a gente já viu, né? Que é esse aqui, ó. Ele está assim, mais ou menos, né? Onde o valor de 2 aqui, a gente já viu que dá 3, né? Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 dá 3. E o valor de, por exemplo, deixa eu voltar aqui. O valor, por exemplo, de 3 vai dar 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. Então, ó, posso botar pra cá assim, ó, olha só. Finge aí que tá bonitinho, tá? Que tá na escala, mas não tá, mas enfim. Então, aqui dá 5, né? 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, olha só. Essa função aqui que eu estou escrevendo, que é uma leve alteração do item B, ela tem limite quando o x vai para 1, porque pela direita ou pela esquerda, ó, você vai pela direita ou você vai pela esquerda, ó, esquerda se aproxima de 1, direita também se aproxima de 1, olha só. Está definido em x igual a 1, porque quando eu boto x sendo igual a 1, eu tenho um valor associado à função que é 2, tá? Ou seja, f de 1 aqui dá 2. E ela não é contínua em x igual a 1. Por quê? Porque tem uma quebra aqui, ó. Tem uma disrupção. Você teria que estar andando aqui, ó. Imagina que se você colocasse o lápis em cima do gráfico. Você teria que vir aqui, vir aqui, vir aqui, vir aqui, vir aqui. Quando você chegasse exatamente no 1, você teria que dar um salto, parar no 2. Aí depois você teria que dar um salto de volta para cá, voltar para o gráfico aqui da reta e seguindo, ó. Tá vendo? Ó? Então você teve um salto ali, uma interrupção. Então não é contínuo. Para ser contínuo, não pode ter interrupção, tá? Então esse exemplo C é uma leve alteração do exemplo B e já atende às 3 condições que ele pediu lá. Está definido, tem limite, mas não é contínuo, beleza?
Esse exercício, como eu falei, tem várias respostas, a sua pode ter sido diferente, mas o importante é que tem que ter isso daqui, ó, aparência como essa, tá? Situações desse tipo. Se você teve um exemplo diferente, coloca aí na seção de comentários. Teve alguma dúvida em relação a essa explicação aqui, também coloca. Só que agora eu quero que você faça um exercício que eu vou deixar para você poder treinar. O exercício é esse daqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha só. Tá aqui, ó. Você vai poder fazer esse exercício. Ele é parecido com o item C que a gente fez do exercício que a gente acabou de fazer. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar uma resposta possível, né? Não vai dar para colocar o gráfico, mas vai dar para colocar a expressão da função. E se você tiver dúvida, você pergunta, né, na seção de comentários. Eu aproveito para já pedir o seu curtir se você não deixou ainda e sua inscrição se você não tiver inscrito. Minhas videoaulas vão ajudar você, tenha certeza disso. Vejo você então nas próximas videoaulas aqui desse curso onde eu estou resolvendo questões de cálculo, tá bom? Tchau!